Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Consciência Desperta. Hoje vamos deixar aqui umas dicas para os casais que brigam com muita constância e também para aqueles que já verificaram que de vez em quando as divergências se transformam em contendas. Quem escolheu viver com outra pessoa na intimidade vai se deparar com um ponto de vista diferente, com situações de divergência que não devem se transformar em uma atitude beligerante, mas ao contrário, é um momento de que se possa avaliar que duas pessoas têm também modos diferentes de enxergar situações. Então, por que, de modo geral, a divergência vira briga? É possível conviver com uma pessoa, discordar dela de algum modo, em algumas situações, sem que seja necessário brigar? É possível que a briga seja esclarecedora? Então, hoje, nós vamos trabalhar nesse sentido de que a nossa conversa seja útil para os parceiros, os casais que tenham momentos de impasse diante de situações conflitantes. Primeiro ponto, em qualquer situação, é olhar o fato e não a pessoa. Evitar xingamentos, deboche, piadas, ironia, agressão. Então, é absolutamente claro que não pode haver agressão física, agressão verbal, agressão emocional, vão deixando marcas, mágoas, ressentimentos, uma sensação de ser mal compreendido, uma sensação de desamor muito grande. Com a sequência, com a repetitividade, vai ficando no outro um sentimento muito ruim de que aquela pessoa realmente não está numa relação boa. Com o passar do tempo, isso vai se transformando em muita mágoa, que para ser resolvida, às vezes, precisa de um trabalho muito intenso terapêutico. A psicologia pode ajudar bastante para que as pessoas possam melhorar os seus relacionamentos. Então, quando houver uma divergência, o casal tem que aprender a sinalizar como vão conversar sobre isso. É importante que cada um situe o seu modo de pensar sobre a situação, que o outro escute, para que haja um exercício da conciliação. Todas as vezes que houver uma discordância, há também um momento em que o casal vai sentar para tentar compreender os motivos do outro. E para isso é necessário haver uma habilidade. Quem quer a harmonia vai tentar melhorar também a comunicação dos seus sentimentos. E eu verifico na minha prática clínica que, de modo geral, o ser humano, as pessoas têm muita dificuldade de comunicar os seus sentimentos. Em geral, se há uma discordância, se há um modo diferente de ver qualquer situação ou qualquer referência, as pessoas já partem para uma briga, para uma agressividade, como forma de defesa muito grande. Isto se deve ao padrão emocional aprendido em casa, com os pais, com os parentes, com as pessoas com que a criança convive. Ela mimetiza, ela vai repetindo o procedimento, o comportamento emocional. E isto vira uma modelagem, um aprendizado entranhado, introjentado, que dificilmente as pessoas depois se livram deles, a menos que elas procurem mesmo prestar atenção, começar a fazer um trabalho de autocontrole das emoções negativas e prestar atenção de que modo ela quer se comunicar com as pessoas. Numa relação, então, de casal, isso se torna muito evidente, porque
As pessoas podem até enganar por um certo tempo muitas pessoas, mas no convívio não é possível, no convívio diário, manter uma máscara, uma personalidade ou um personagem, uma personagem criada para o convívio social. Ela não se sustenta na relação íntima diária. Então, as emoções destrutivas, elas deixam um rastro de incompreensão e de muito desafeto. Porque na hora da raiva, a mente fica turvada, obnubilada, e há um travamento mesmo da região pré-frontal, e a neurociência explica esses fatos com muita precisão, que as amígdalas cerebrais se tornam mais efusivas, e o que acontece? A pessoa deixa de raciocinar, deixa de discernir, e eclodem emoções negativas. Neste momento, um pequeno aprendizado sobre si mesmo, uma certa orientação de que toda emoção negativa, sobretudo a raiva, vai trazer mais negatividade, é imprescindível reorientar o pensamento daquele momento, renovar a emoção que está sendo explicitada, expressa naquele contexto. O ideal, então, para que haja uma desintoxicação afetiva, é prestar atenção de que modo está sendo falado, a conversa está indo em que direção. Então, é importante também deixar fluir os sentimentos, dizer o que está pensando, de que modo está se sentindo tratado, mas isso tem que ser feito mantendo o respeito. É melhor ainda se o casal conseguir, um dos parceiros, conseguir estabelecer uma relação, uma conversa em que haja uma escuta de ambas as partes. Alguém, o mais maduro, o mais preparado, o mais habilidoso, deve prestar atenção no comportamento do outro. É fundamental que os casais aprendam, as famílias, as pessoas que se relacionam de um modo mais corriqueiro, de muita proximidade, que aprendam a sinalizar o que sentem diante do que se fala. Eu verifico que muitas pessoas, quando vão tratar de certos assuntos mais perigosos, elas conversam cada uma num cômodo da casa, uma está na cozinha, outra grita para outra que está na varanda, e é importante, para que haja um entendimento, a percepção da reação do outro, do tom de voz, do olhar, dos movimentos corporais. Eu sugiro que vocês assistam um outro vídeo deste nosso canal chamado A Raiva Ensaiada e que leiam com bastante atenção no meu livro A Significação do Amor, na página 171, em que eu falo sobre os desentendimentos de uma dupla, de parceiros ou do casal. Se não está havendo condições de um bom papo, de uma conversa sem provocar no outro uma sensação muito ruim de agressividade ou de tristeza ou um desespero também, porque às vezes a pessoa, quando não está se sentindo entendida, ela fica desesperada, agoniada, e aí ela se torna mais agressiva ainda, e o outro também. Então, o que se dá? Duas pessoas entram num embate frontal quando o desejo maior seria o entendimento, a harmonia. Mas como ainda não existe a educação emocional nas escolas, que eu venho levantando essa bandeira faz muito tempo, como professora, que as escolas devem, os professores, aprender a trabalhar com as emoções dos alunos e também as suas próprias emoções. Porque as emoções, elas conduzem a nossa vida, elas são importantes na sobrevivência do ser humano. Empregar o discernimento na hora da conversa mais acalorada, evitar a raiva então explosiva. Alguém tem que promover uma atmosfera de calma e que permita uma pacificação, para que haja um entendimento, uma elaboração, sem julgamento, sem culpa, sem retaliação. Tentar coordenar a conversa de modo que haja um entendimento. E se nós tivermos
esse hábito, tudo vai ficando mais fácil. Olha, minha gente, toda desarmonia é sinal de que está havendo um desentendimento ou uma falta de compreensão do comportamento do outro, do que está se passando no íntimo do outro. Então, se essa desavença se repete, se a posição da manteigueira na geladeira gera transtorno, se a roupa que está no chão, a toalha molhada, o boletim da criança, as compras que não foram feitas, pequenos assuntos domésticos vão se transformando em contenda, é hora de repensar a relação, que cada parceiro se coloque também como uma pessoa que precisa compreender a si mesma, o porquê das reações, causas e consequências dos fatos do dia a dia, para não permitir que haja um acúmulo de mágoas que possam chegar ao máximo, virando a brigalhada que muitas crianças acabam assistindo, e nós vamos, dessa forma, perpetuando o ciclo de conflitos, de desavenças e de desamor. A repetição dos padrões emocionais aprendidos é um fato. Poucas são as pessoas que se observam e que verificam isto. Às vezes nós nos preocupamos com uma doença hereditária e isso é significativo. Mas nós temos que adquirir o hábito de observar as nossas heranças emocionais doentias, patológicas, que elas vão se cronificando ao longo dos anos e viram verdadeiras prisões, de modo que as pessoas veem o mundo sempre através dessa modelagem emocional aprisionadora. Aprender a brigar sem destruir o outro é uma habilidade muito otimizadora, porque brigar no sentido de que o outro possa expressar suas opiniões, que tenha condições de ser ouvido, é muito importante. Vou deixar aqui hoje para nós refletirmos, e quem quiser pode me mandar as mensagens que tenho recebido com frequência, continue enviando as mensagens que me ajudam também a orientar o rumo do canal de esclarecimento que é o nosso, né? Assim que nós nos colocamos. Então, vou deixar a dica de como escrever uma carta de amor para que se aprofunde os laços amorosos e não ao contrário, que a gente vá criando cada vez mais uma separação, um vácuo. Então, o primeiro item dessa carta de amor é que aquele que está magoado, triste, ofendido, ou que também magoou, feriu, agrediu, que ele escreva os seus sentimentos de modo assim fluido, que deixe essas emoções irem correndo como águas de rio, contornando os obstáculos. Então, é muito fundamental expressar com sinceridade, sem tentar também manipular, induzir um pensamento ao outro. O segundo ponto da nossa dica para uma carta de amor, que tem um grande poder de acalmar, de revigorar as relações, é se colocar no lugar do outro que vai receber a carta. E também dar ênfase àquilo que quer ouvir do outro, em relação à questão que gera a discussão, o embate. E o terceiro ponto é entregar esta carta enviando pelo correio ou, como eu disse, entregando pessoalmente ao outro para que haja maior entendimento, enfim, e a resolução do conflito. Mas o que interessa muito é que nesse exercício de escrever a carta, a emoção vai diminuindo, a mente vai se tornando mais clara e a objetividade, então, permite que a pessoa que está comunicando a sua mensagem se expresse com clareza. Esta carta de amor é uma técnica muito empregada nos nossos trabalhos terapêuticos como psicóloga, e isto tem ajudado muitos casais rumo a uma reconciliação. Então, meus amigos e minhas amigas, deixo aqui então a proposta da carta de amor
E o velho refrão: faça amor, mais amor, mais amor, mais amor. Não faça guerra. Obrigada. Até o próximo vídeo. Não deixem de dar uma olhadinha no meu livro A Significação do Amor, que vai enriquecer os conhecimentos para vocês saberem lidar com os conflitos do dia a dia. Nem toda briga precisa ser desavença, nem toda desavença precisa virar conflito, guerra de casais. E divergência quer dizer que a gente não é igualzinho ao outro e a divergência pode, ao invés de causar danos à relação, trazer um enriquecimento para o casal. Então, fui. Um beijão. Até o próximo encontro. Por aqui, no canal Consciência Desperta. Clique, dê o seu ok, compartilhe. Colabore para que nosso canal continue se fortalecendo.